vamos falar sobre a teoria do cinema de Deleuze, que foi um filósofo que, para ele, a filosofia era um processo criativo para gerar novos conceitos, para criar conceitos que podem ser usados para trabalhar, né? Então, antes de buscar a essência da realidade, a verdade do universo, ele estava mais preocupado em criar vias de pensamentos novas, né? E ele próprio reelaborava à sua maneira conceitos, ideias de outros pensadores, de modo que o filósofo brasileiro Roberto Machado diz frequentemente que o Deleuze é um filósofo do qual a gente tem que desconfiar, né? Que o livro Nietzsche e a Filosofia de Deleuze poderia ser chamado Deleuze e a Filosofia. Então, em vez de buscar acessar as verdades da existência, ele busca a formulação de conceitos que possibilitem novas formas de pensamento. E nesses dois livros que ele escreve sobre o cinema, na década de 80, Cinema 1, Imagem e Movimento, e Cinema 2, Imagem e Tempo, ele tenta dar conta do cinema com a filosofia. Ele tenta explicar o cinema. E é uma teoria que confunde bastante gente, é verdade. É também uma das teorias mais consolidadas no estudo do cinema hoje, tanto por teóricos quanto por cineastas, né? O Júlio Bressani, no documentário Um Filme de Cinema, ele chega a mencionar esses dois termos como conceitos muito importantes e revolucionários. E o meu objetivo com esse vídeo e com o próximo é introduzir essa teoria, né? Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o primeiro volume, sobre a imagem e movimento. No vídeo de quinta que vem eu vou falar sobre a imagem e tempo. Obviamente, não se compara com a leitura do próprio livro, mas eu acho que pode ajudar muita gente que está embarcando nesse universo da terminologia deleuziana, da classificação deleuziana sobre o cinema, que é muito importante, dá muitos horizontes para você pensar vários realizadores, escolas e filmes. Então vamos nessa. O Deleuze, a primeira coisa que ele diz é que ele não pretende fazer uma história do cinema. Ele é um categorizador, um classificador. E esse conceito de imagem e movimento é um conceito que surge no livro Matéria e Memória, do filósofo Henri Bergson, que o Deleuze reelabora para explicar o cinema, né? E a definição é o conjunto acentrado de elementos variáveis que agem e reagem uns sobre os outros. É uma representação indireta do tempo, pois subordina o tempo ao movimento, à ação. É claro que o tempo ele vai estar sempre, de certa forma, impresso no filme, mas a imagem em movimento ela está sempre fazendo com que esse tempo se reporte a alguma ação. O centro da imagem é uma ação, é um movimento, e o tempo em si fica em segundo plano, né? Por isso que ele chama de representação indireta do tempo. Nós vamos ver que com a imagem-tempo isso vai se inverter depois da Segunda Guerra Mundial. Então a imagem em movimento tem uma lógica sensório-motora e, no contexto do cinema clássico, se insere em um agenciamento orgânico. A imagem é subordinada a um centro de determinação, em geral um personagem ou uma ação, que é o fundamento do cinema clássico, né? Tem uma narrativa, o cinema que o D.W. Griffith foi um dos principais desenvolvedores, né? Ao longo da sua extensa filmografia de curtas-metragens e dos seus longas também. E essa forma de agenciamento orgânico que é a base do cinema clássico, do cinema hollywoodiano e também do cinema mundial nesse período, né? Em grande medida. É claro que existem as vanguardas e nós vamos falar sobre elas, mas o importante aqui é que é uma lógica sensório-motora cuja imagem em movimento, né, que é a imagem do cinema, ela está sempre subordinando o tempo à ação, ao movimento. Ok. A imagem em movimento prevalece no cinema clássico. No cinema clássico, o agenciamento, a montagem é orgânica e a imagem se reporta à ação, é o seu centro. E ele vai destacar 3 tipos diferentes de imagem em movimento. A imagem percepção, a imagem ação e a imagem afecção. Todas elas são também imagem em movimento, mas cada uma delas tem um jeito diferente de se reportar ao centro, né? De
a relação dos conjuntos dos elementos com o centro da imagem. O centro da imagem é aquilo que puxa faz com que todos os elementos se reportem, se relacionem com ele, né? Não é necessariamente o centro matemático, enfim, geométrico da imagem. Todas elas são imagens de movimento, mas que se relacionam com o centro de um jeito diferente, né? A imagem-percepção é o conjunto de elementos que agem sobre um centro e que variam relativamente a ele. Alguém olhando para alguma coisa, né? Notando alguma coisa diferente, observando uma paisagem. A imagem-ação é a reação do próprio centro ao conjunto. É quando o personagem faz alguma coisa, né? Quando tem uma ação. Uma ação muito evidente, né? Muito marcante. A imagem-afecção é o que ocupa o desvio entre uma ação e uma reação. O que absorve uma ação exterior e reage por dentro. É o primeiro plano, né? O close, uma pessoa pensando, uma pessoa sentindo algo, mas não é necessariamente apenas o close de um rosto humano, não é necessariamente só o rosto humano. A rostidade, que o Deleuze cita como uma característica da imagem-afecção, ela pode estar presente em várias coisas, vários objetos inanimados, assim como outras partes do corpo, né? No cinema do Hitchcock, ele tem até aquela regra de que o tamanho de um objeto na tela é relativo à sua importância na trama. Então, a relação é sempre o que importa, né, para a gente fazer essas avaliações. E então também, por exemplo, no cinema do Bresson, a gente tem várias partes de corpo, pernas, mãos, dotados de rostidade, né? Ele relaciona cada um desses três tipos de imagem a um tipo de plano. A imagem-percepção ele relaciona ao plano geral, plano aberto. A imagem-ação ele relaciona ao plano médio. A imagem-afecção ele relaciona ao plano fechado. A imagem-afecção exprime rostidade, mostra uma placa onde se dá o afeto. Em geral, o close de um rosto, mas também pode ser objetos e outros elementos dotados de rostidade. Os filmes, em geral, eles são um agenciamento orgânico desses três. No caso do Bergman ou do Dreyer, o cineasta dinamarquês que fez o filme da Joana d'Arc, A Palavra, esses dois cineastas eles têm uma preferência pelo primeiro plano, né? Os rostos nihilistas do Bergman, né? E já o John Ford, por exemplo, ele usa muito bem a imagem-percepção nos planos de paisagens do faroeste, das montanhas americanas, dos canyons. O Elia Kazan é talvez o principal cineasta da imagem-ação que se relaciona, que tem um casamento muito efetivo com as ideias de interpretação do realismo do Actors Studio, né? Se você se interessar por isso, confira meu vídeo sobre direção de atores com 2 atores do método, um deles o Guilherme, que trabalhou comigo no meu longa Primeiros Amigos, e a gente fala um pouco sobre esse tipo de cinema, esse realismo e essa interpretação, né? E como que se dá a relação do diretor e ator com o realismo, que vem desde o Stanislavski e que se desenvolve no cinema com Actors Studio, com método. Bom, o Deleuze ele associa o cinema à metafísica de Bergson. Agora a gente vai entrar numa parte mais densa, mais filosófica do vídeo, mas que eu acho que vale muito a pena abordar também nessa introdução. Para o Deleuze, o cinema é bergsoniano e a filosofia do Bergson é cinematográfica, ainda que o Bergson não seja um grande fã do cinema. Ele via o cinema como um novo truque, como uma nova roupagem desse velho truque de passar uma ilusão de movimento. A filosofia do Bergson é embasada no devir, no tempo aberto. E para ele o movimento não é simplesmente um mero deslocamento dos corpos no espaço. O movimento é uma mudança qualitativa no todo, que é aberto e está sempre em transformação. Se o todo não pode se dar é porque ele é o aberto, e porque cabe a ele mudar incessantemente ou fazer surgir algo de novo, em suma durar. As relações não pertencem aos objetos, mas ao todo, sob a condição de que não seja confundida com
com um conjunto fechado de objetos. No passado, como por exemplo no filósofo Zenão de Eleia, concebia-se o movimento em função de instantes privilegiados. Na modernidade, com a revolução científica, passamos a conceber o movimento com relação ao instante qualquer. A revolução científica moderna constitui em referir o movimento não mais a instantes privilegiados, mas a um instante qualquer. Mesmo que o movimento fosse recomposto, ele não era mais recomposto a partir de elementos formais transcendentes, poses, né? Mas a partir de elementos materiais imanentes, cortes. Em vez de fazer uma síntese inteligível do movimento, empreendia-se a sua análise sensível. No caso do cinema, os próprios fotogramas, os frames, eles são um exemplo muito bom dessa nova maneira de lidar com o movimento com relação aos instantes qualquer, porque os frames, eles são equidistantes, eles têm o mesmo tamanho, não existe frame privilegiado, né? Pode existir plano privilegiado no cinema, né? Mas os frames que estão constituindo fisicamente, quimicamente, todos esses planos, são o instante qualquer, né? A materialização do instante qualquer. Quando reportamos o movimento a momentos quaisquer, devemos nos tornar capazes de pensar a produção do novo, isto é, do notável e do singular em qualquer um desses momentos. Trata-se de uma conversão total da filosofia, e é o que Bergson se propõe finalmente a fazer: dar à ciência moderna a metafísica que lhe corresponde e que lhe falta, como uma metade falta a outra metade. Então o pensamento do Bergson determina que a matéria, todas as coisas que existem, estão em um plano de imanência. E estão sempre em relação umas com as outras. Em devir eterno, sem ancoragem ou qualquer tipo de sujeito. Isso é o que distingue o Bergson da fenomenologia, por exemplo, que determinava que é preciso que haja um sujeito para perceber o mundo. Para o Bergson, a percepção já está nas próprias coisas do mundo, né? E tudo que existe, toda matéria já contém em si a luz, né? A luz que é aquilo que está em tudo para ele. E essa relação que as coisas têm entre si, ela já contém também a própria percepção e a própria duração enquanto potência. É como, e o Deleuze até traz essa frase aqui para o livro dele, essa frase do Bergson, é como se já houvesse uma fotografia tirada dentro das próprias coisas de todos os ângulos possíveis. Então é uma metafísica que se baseia na imanência, que se baseia nesse devir que é aberto. E o cinema faz exatamente isso. Se você quer um exemplo de um cineasta, por exemplo, cuja filmografia traz justamente essa relação imanente, é o Dziga Vertov. Ele foi, de certa forma, um dissidente da escola soviética. Eu tenho 2 vídeos, aliás, sobre o cinema soviético, vale muito a pena assistir para se aprofundar nisso, entender melhor essa escola. Porque o cinema dele ele propunha justamente essa imanência, esse plano de imanência, onde a câmera, o cineolho, ele é capaz de penetrar e relacionar diversos e os mais distintos aspectos da realidade, da sociedade, que é essa máquina que está sempre se desenvolvendo, sempre evoluindo, é esse organismo imanente que está se relacionando o tempo todo, né? E, portanto, então, o cinema do Vertov ele se baseia, e isso fica muito claro num homem com a câmera, na imanência e relação, né? Nesse agenciamento acentrado. Para Bergson, o modelo não pode ser a percepção natural, que não possui privilégio algum. O modelo seria antes um estado das coisas que não pararia de mudar, uma matéria fluente, onde nenhum ponto de ancoragem ou centro de referência seriam designáveis. O cinema talvez apresente uma grande vantagem. Justamente porque lhe faltam um centro de ancoragem e horizonte, os cortes que opera não o impediriam de remontar o caminho pelo qual desce a percepção natural. Em vez de ir do estado de coisas acentrado à percepção centrada, ele poderia remontar rumo ao estado de coisas acentrado e dele se aproximar. Ainda que falássemos de aproximação, seria o contrário
daquela que a fenomenologia invocava. Mesmo através de sua crítica do cinema, Bergson estaria no mesmo plano que ele, e muito mais ainda do que imagina. Portanto, a imagem em movimento é um devir acentrado, descentrado, que pode ser centrado se assim o cineasta o empregar, como fazem no cinema clássico. Ainda que existam exceções no período que o Deleuze compreende como regime da imagem movimento regida pela lógica sensório-motor do cinema clássico. Né? As exceções são o próprio Vertov, o cinema experimental norte-americano, a Maya Deren, o Brakhage. Agora, de todo modo, ainda os cineastas, mesmo os cineastas do cinema clássico, John Ford, Nicholas Ray, enfim, todo modelo, de todo modo, ele vai partir sempre do disforme. O cineasta vai partir sempre dessa matéria fluxo que é a centrada, desse fundo dionisíaco que não tem sujeito ou centro de determinação para criar a forma, para criar a narrativa, o sujeito, a ancoragem apolínea, né? Então ele vê duas tendências nisso, né? O filme centrado, que é o que predomina, e o filme fluxo acentrado do cinema experimental, de algumas vanguardas, do Vertov. E ele faz uma relação interessante de 3 níveis da imagem. Ele relaciona, no primeiro nível, o enquadramento aos conjuntos no espaço, no segundo nível, o plano aos movimentos internos. O plano é a menor unidade do cinema, né? E ele relaciona com os movimentos interiores a ele, ou o movimento também da própria câmera. E o terceiro nível é o nível da montagem, que corresponde justamente a esse todo, que está sempre aberto e em transformação. O próprio da imagem em movimento cinematográfica é extrair dos veículos ou dos corpos móveis o movimento que é a sua substância comum, ou extrair dos movimentos a mobilidade que é a sua essência. Aquilo de que Bergson considerava o cinema incapaz, porque levava em conta apenas o que se passava no aparelho, o movimento homogêneo abstrato do desfilar das imagens, é aquilo de que o aparelho é o mais capaz, eminentemente capaz. A imagem em movimento, isto é, o movimento puro e extraído dos corpos ou dos móveis. Nos parece possível distinguir 4 grandes tendências. A tendência orgânica da escola americana, do D.W. Griffith, né, e de todo o cinema clássico. A dialética da escola soviética, do Eisenstein, dos cineastas do formalismo russo que tiveram seu esplendor nos anos 20, mas que quando chegou o realismo social do Stalin, perderam todas as suas liberdades artísticas. Isso você pode entender com mais detalhe nos meus 2 vídeos sobre o cinema soviético, do efeito Kuleshov, e o vídeo do Eisenstein, das montagens do Eisenstein. E aí tem uma diferença grande entre os cineastas que eu citei aqui, né? Porque o Eisenstein, enquanto o Vertov propunha essa espécie de cinema da matéria fluxo, de cinema do futuro, que acabou ficando no passado, o Eisenstein ele tinha mais a ideia de um cinema de transformação social, né? De servir os fins da revolução. E para ele o Vertov ia longe demais, né? Que ainda estava muito cedo para o cinema do Vertov. Que o Deleuze cita aqui que o Eisenstein dizia que antes de um cineolho, dessa câmera que penetra tudo, desse fluxo imanente, a gente precisa de um cinemurro, né? Que é a imagem que faz o espectador se conscientizar, ser chocado para as questões importantes da revolução. Depois ele fala aqui da quantitativa, que é a escola francesa, muito designada também como impressionista. O Deleuze ele não acha que esse é o termo mais apropriado. É uma relação que se faz entre esses cineastas franceses do pré-guerra, Abel Gance, Jean Epstein, Germanie Dulac, Jean Vigo, Jean Renoir, com o impressionismo da pintura, do Monet, do Cézanne.
o que importa muito para esses cineastas é o movimento, eles estão sempre exprimindo o movimento, por isso que ele chama de quantitativa, e também luz e água, né? Fluxo. A água, o movimento, né? A água como um tipo particular de movimento. E a escola francesa, ela vai usar a luz, vai conceber a luz de um jeito diferente da última escola que ele menciona aqui, que é a do expressionismo alemão, onde existe um embate, né, embate moral, né, entre bem e mal, entre luz e escuridão, e tem toda essa questão do gótico, essa apropriação do romance gótico, essas narrativas em torno de monstros, vampiros, Frankenstein, essa distopia, né, o Metrópolis do Fritz Lang. Todos esses filmes estão impregnados dessa questão do bem contra o mal. Muita gente relaciona isso a uma espécie de pessimismo depois da Primeira Guerra Mundial lá na Alemanha, e que o Deleuze relaciona com... Ele diz que essa escola é intensiva, né? Essa escola do expressionismo, tá refletindo nas formas, nas sombras, essa intensidade, essa batalha, né, entre o bem e o mal. E vale muito a pena você observar aqui, entender a análise deles dessas escolas, de como que elas se diferenciam, se relacionam com a imagem, ainda que em todas elas prevaleça essa lógica sensório-motora que vai entrar em crise com a Segunda Guerra Mundial, e aí vai surgir um novo regime da imagem, se iniciando no neorrealismo italiano, onde não há mais uma crença na ação, onde a esperança humana está praticamente perdida, né? A Europa está toda destruída, e eles simplesmente não acreditam mais na ação. Então a gente vai ver várias novas características na imagem. O tempo ele vai se manifestar com um protagonismo maior do que o movimento. Ainda que ele tematize uma mudança radical no regime da imagem, essa crise da imagem-ação, essa mudança do privilégio com relação do tempo com relação ao movimento, o cinema clássico, de um ponto de vista retrospectivo, parece ter predominado ainda assim, né? Nos filmes que são feitos hoje em dia, é verdade que o cinema está muito mais plural, está se transformando muito, tem toda a questão da desterritorialização da imagem, ele está, de certa forma, também saindo da tela, nas manifestações artísticas, na videoarte, o uso da tecnologia digital também está trazendo muitas revoluções, mas o que a gente vê, em geral, nas bilheterias, né, no cinema comercial, é um predomínio gritante do regime sensório-motor, né, do cinema clássico. Então essas coisas elas não são preto no branco, né? Assim como existiam cineastas no regime do cinema clássico, como Vertov, que faziam um cinema descentrado, né, sem centros de determinação, existe também no cinema que se desenvolveu, que a gente conhece como cinema moderno, depois da Segunda Guerra Mundial, e talvez exista até em maioria o cinema clássico, né? Até hoje. Esses livros foram escritos na década de 80, ainda estavam muito influenciados com o choque que foi a Nouvelle Vague, a nova Hollywood, também o cinema novo brasileiro, todas essas escolas de cinema revolucionário. Então, pode ser que naquele momento o cinema parecesse mudar completamente, assim, sabe, ter uma mudança mais efetiva e definitiva, mas o que acontece é que só criou uma nova tendência, foi muito positivo o que aconteceu, que criou abriu toda uma gama de possibilidades, né, criativas para fugir dos clichês, para o cinema se desenvolver mais a sua própria forma, né? Explorar mais as suas potencialidades enquanto essa nova forma de arte. Mas os dois tipos de cinema ainda estão aí. Então, na próxima quinta-feira, assista ao vídeo do segundo volume, A Imagem em Tempo,
e espero que essa introdução esteja sendo um incentivo também para a leitura dos livros, e comente suas dúvidas, questionamentos, ideias de outros livros, outros pensadores, filmes, enfim, compartilhe com quem você acha que possa se interessar. Inscreva-se no canal, aqui eu publico toda semana um vídeo novo sobre cinema, filosofia ou cultura. Muito obrigado, até a próxima.